começamos mais um Proeng Podcast. E hoje o nosso tema é muito legal. Sabe qual é? A gente vai falar sobre os espaços pet friendly e também a importância dos espaços corporativos de receberem animaizinhos que depois da pandemia principalmente virou uma febre. E hoje a nossa convidada é a médica veterinária Samantha Neves. Samantha, é um prazer te receber aqui no nosso estúdio do Proeng Podcast. E estamos muito felizes de falar sobre um tema que é tão legal, né? E tão atual também. Sim, obrigada pela oportunidade. Vai ser um prazer estar com você. Então, para começar, a gente sabe que hoje em dia é muito comum a gente ver shoppings, lojas, comércio em geral, principalmente, até clínicas, que muitas vezes aceitam animaizinhos, né? Esses espaços que são chamados de espaços pet friendly. Como que você vê isso? Qual é a importância disso para o animalzinho, para o tutor? Então, hoje o pet já não é um membro da família, né? Então, assim, a gente sabe que a família quer levar o animalzinho para todos os lugares. E a gente sabe também que a questão da ansiedade deles também de ficar em casa, às vezes latindo, incomoda um vizinho. Então, assim, quando a família pode levar, para eles, assim, até além de ser bom para o animalzinho, para a família também é bom ser bem recebido no local. E para o local também, né? Porque você vai agregando valor para o seu empreendimento, que seja, né? Então, eu vejo como uma evolução, porque antigamente eu até tinha uma brincadeira na minha casa, falava sobre isso. Eu falei assim, pode cachorro ou não pode cachorro? E antigamente, hoje a gente vê assim, supermercado que recebe cachorro com aquelas adaptações de gaiolinha, né? A gente vê os lugares que recebem os animais com aquela plaquinha que você já sabe, você pode, é bem-vindo no local. Eu acho isso fantástico, principalmente depois de pandemia, que foi assim um boom de adoção, tanto de gato quanto de cachorro. Então, uma pessoa que é bem recebida com seu pet no local, eu acho que é tudo de bom. Volta sempre, né? Que se sente Sim, eu acho que tô falando, você agrega um valor até para a própria empresa, isso. né? Ser bem recebido, porque a pessoa vai se sentir acolhida. Então, ela vai ter sempre, vou com o meu cachorrinho, vou com o meu gatinho, que seja, que lá eu sei que eles vão ser bem recebidos, e que não vão fazer cara feia porque tô com um bichinho ali. Entendi. Só que assim, ô Samantha, também a gente tem que ter aquela preocupação de como que esse local tá preparado para receber o nosso animalzinho. Seja com um potinho para água, seja com um ambiente que ele vá se sentir tranquilo. E muitas vezes pode alguma coisa passar despercebido. E uma coisa que eu me preocupo, por exemplo, é sobre a agitação daquele espaço. Uhum. Dependendo, às vezes você vê shoppings, às vezes, que aceitam, que são pet friends, mas tem aquela agitação toda. Existe alguma forma, assim, que você sugere ao tutor que, ao perceber que o animal não está se sentindo à vontade, algum cuidado que o tutor precisa ter com o animalzinho quando ele quiser começar a levar o seu animalzinho para esses passeios? Então, eu acho que o animal precisa ser adaptado, né? Eu acho que não é qualquer animal que você está apto a você levar para alguns espaços, para o shopping. Um animal, às vezes, de pequeno porte, de médio porte. Os animais de grande porte, às vezes, tem uma certa mais dificuldade, cachorro que late, vai interagir mais com outras crianças, então talvez se agite mais. Numa loja muito pequena, pode ficar muito agitado. Então, acho que a primeira percepção é essa, você começar já a fazer esse trabalho de ir levando em alguns locais para ver como ele se comporta. Questão de horário também, né, você não vai levar, assim, sei lá, véspera do Dia das Mães, um cachorro para entrar numa loja muito movimentada. Eu acho que o animal vai sentir esse estresse, vai ficar mais agitado e isso às vezes desencadeia uma série de coisas. Um gato, dependendo do lugar, eu acho que não é ideal você levar, o gato já é mais reservado, né. Tem gatinhos que já são acostumados a sair, mas ainda assim é uma Até adaptação. isso mudou também um Até pouco, isso né? mudou. Locais, por exemplo, eles vão gostar de um localzinho com ar-condicionado, com uma aguinha, oferecer uma aguinha geladinha, né? Eu acho que num horário mais tranquilo, eu acho que é sempre válido. Eu acho que o cuidado mesmo é um pouco do bom senso do tutor, sabe? Você conhecer o seu bichinho e saber até onde você pode ir com ele. Não tá legal, tá agitado, tá incomodado? Volta outro dia, sabe? Que eu acho que isso vai fazer a diferença para ele. E tá com as vacinas em dia. E principalmente, vacina em dia, porque a gente não sabe como que é a frequência daquele ambiente, de outros animais que estão ali. Sempre o animal está sempre vermifugado, né, corretamente. E qualquer alteração que ele tiver, procurar um veterinário para poder tirar uma dúvida, fazer uma consulta, saber como é que está acontecendo. Tá ótimo. E outro ponto que a gente também quer abordar nesse bate-papo, Samantha, é sobre as empresas. Os ambientes corporativos, eles têm trazido cada vez mais à tona a presença de animais
que ficam ali até muitas vezes como um mascote daquela empresa. E isso, por muitas vezes, começou a ser usado, né, por uma questão até de cão-guia, que aí é uma outra história, uma outra necessidade, uma outra conversa, mas que foi agregando muito valor a essas empresas que foram permitindo, muitas vezes, que o seu colaborador trouxesse seu animalzinho. Isso, você acha que é interessante para o animal? Eu acho que sim, porque o animal que fica, às vezes, muito tempo sozinho dentro de casa, né? Às vezes as pessoas preferem colocar numa creche. Mas na creche, assim, lógico que vai interagir com outros cachorrinhos e tudo, mas tem outros riscos também na creche. E até, às vezes, tem um custo, né? Muito alto. Então, às vezes, a pessoa traz para o seu ambiente de trabalho, fica ali como um mascotinho. Querendo ou não, o animal, às vezes, fica como se fosse uma terapia, né? Porque as pessoas estão ali, mata a saudade do seu, né? Fica aquela coisa assim, aquele ambiente mais agradável, mais tranquilinho. Eu acho que o animal pode ser uma boa, assim, não deixando de pensar que ele é cachorro, que é um gato, que ele precisa ter as necessidades dele diárias de um passeio, no horário dele de dormir, a comidinha, mas eu acho que é uma boa. Não sei se você lembra tem algumas empresas aqui já tem animais assim, que já tem esses crachazinhos, são animais, como é que fala? Funcionários, né? Já tem Aham. crachazinhos, são funcionários. A gente viu também naqueles programas de televisão, aqueles realities que eles colocam animais como se fosse assim, para poder relembrar como que é em casa, né? Ter um animalzinho ali junto deles, de certa forma, faz essa terapia, né, com eles. E até, não sei se você viu também aquela menina aquela que foi a ginasta, a famosa, que ela passou por um problema de depressão e eles colocaram um Sim. cachorro Aham. junto do ambiente deles de treino, que foi usado também como se fosse para trabalhar ela, essa ansiedade dela. Hoje Então, existem muitas terapias que usam sim, animais em gerais, não sim, só hoje os. de todos os Aham. tipos, né? Antigamente a gente vinha mais com cavalos, né? Sim, A sim. gente vinha muito com cavalo, mas hoje os cachorros, os gatos são muito assim, são ligados a terapias. E aí são usados para você ver que são vários ambientes, né? Que a gente já citou aí trabalho, a gente já citou reality show, a gente já citou atletas olímpicos, né? Uhum. Tudo com animais no seu convívio para melhorar essa qualidade de vida deles. Você, antes da gente começar o podcast, você estava falando de um caso de uma empresa que adotou um cachorro. Isso. E ainda tem essas Aham. situações, né? Que não são nem animais que são trazidos pelos seus colaboradores, mas que aparecem às vezes Sim. e se tornam ali membro mesmo daquela empresa. Sim, é porque às vezes essas empresas maiores, assim, mais afastadas, sempre tem um cachorrinho que aparece por ali, né, para Aham. comer, se alimentar, e a empresa vai se apegando, todo mundo quer cuidar, e aí você vai fazer o quê? Vai cuidar daquele animal da sua empresa. Só que antigamente esses animais eram cães de guarda, né? Eles eram tidos como cães de guarda. E agora não, eles são membros da empresa, eles são pets dali. E eu acho fantástico. Você já tirou um animalzinho da rua, né? Você tá dando carinho, recebendo carinho, e aí ele fica ali no ambiente de trabalho. Eu acho ótimo. Eu acho que quando a gente faz um podcast falando sobre animal, assim, essa importância do pet, essa coisa do pet fazer parte do dia a dia da família, aquela pessoa que não tem um pet, que ouve, deve criar, assim, assim, várias questões, né? Várias dúvidas. Qual cachorrinho que seria melhor, adaptável para mim que moro em apartamento pequeno, para mim que moro em casa que tem um campo, para mim que moro. Você consegue dar para gente, assim, uma ideia de mais ou menos para essa pessoa que está escutando, que de repente está precisando desse cachorrinho que vai ser aquele companheiro que vai passear junto, que vai estar. Qual raça, Eu mais ou acho que menos? depende muito da necessidade, do que a pessoa procura, né? Uma pessoa com um apartamento pequeno vai querer, às vezes, um animal menor, né? Ou assim, um pelinho mais curto. Então, a gente vai indicar, às vezes, um chihuahua, talvez um pincher, um bichinho menorzinho, que ela possa também carregar com mais facilidade. Por exemplo, quem vai procurar um animal de grande porte, um golden, um labrador, esses animais, a gente sabe que eles têm uma necessidade de passear, porque são animais mais ativos. Então, você tem que ter tempo para andar de manhã, às vezes de tarde. Agora você viajo muito, vou muito ali, sei lá, para Guarapari, para Pedra Azul, alguma coisa, quero levar. Você consegue ter um animalzinho de médio porte também, que você consegue botar no carro, na cadeirinha, e levar com facilidade locais que recebam esses animais, né? Então, depende muito do que você quer, mas a gente consegue dar dicas. Mas, assim, a questão às vezes de pesquisar, tem muito animal para ser adotado. Às vezes, um caramelinho, que agora é A moda. a moda, um fiapinho de manga, né, que tem muito, que às vezes a gente fica pensando em animais assim comprados de raça, às vezes aquele animal adotado vai ser o que você procura, né? Então, mas assim, conversando a gente vai conseguindo chegar num consenso. E hoje,
para uma pessoa que tem um cachorrinho, esse cachorrinho que vai para a rua, que passeia, que não é aquele cachorrinho que vai ficar só dentro de casa, então ele tem que ter um cuidado maior. Existe o quê? Um calendário vacinal? Existe todo um acompanhamento que o cachorrinho precisa? O cachorrinho... Gente, a gente está falando de cachorrinho, mas pode ser gatinho também, né? Todos domésticos. Eles têm um protocolo vacinal. Quando o animal, a pessoa ou resgata ou compra um animal, um filhote, a gente faz um protocolo vacinal, né? Faz as primeiras vacinas e aí depois que fez as vacinas, a gente libera para passear, né? A gente já pede para fazer o vermífugo, porque a gente não sabe a condição daquele animalzinho comprado ou achado na rua, como é que tá. Então a gente já vermifuga, vacina e a gente fala, agora você pode passear com ele. Depois daquilo ali passa a ser anual. E aí, uma vez por ano, você vai vacinar. E é o ideal que quando você faz pelo menos uma consulta anual, para a gente acompanhar, fazer um exame de sangue, ver como é que ele está se alimentando, se está ganhando peso, se está perdendo pelo, essas dúvidas que vão surgindo ao longo do tempo. Então, o ideal mesmo é, uma vez no ano, pelo menos, fazer uma consulta. É verdade esse negócio da soma que faz? Multiplica por não sei quantos anos para você ter Isso é uma noção. uma tabelinha que a gente fala para ter uma ideia de quanto o animal vive, né? Mas, assim, não tem nada comprovado que aquilo é uma idade. A gente tem que ver cachorro, às vezes, chega uns cachorros pra gente, às vezes, de 10 anos, sabe, o cachorro tá inteiro, tem um pelinho branco, você fala, é impossível. Lógico, se for futucar no exame, você vai achar alguma coisa de alteração. Mas assim, então dá pra... Só que a gente vê que ao longo dos anos eles vão mudando o comportamento. Aquele cachorro que ruía pé de cadeira, fazia aquilo tudo, já não vai mais, né? Entendi. Pessoal, e também é importante a gente frisar aqui que hoje em dia é muito comum a gente ver campanhas de doação de animais, gatos, cachorros, mas existe, né, doutora, a necessidade das pessoas se importarem e saber fazer uma doação consciente, uma doação inteligente, que vai ter com responsabilidade o cuidado desses cachorros. Você tem algumas dicas para passar para a gente sobre isso? A gente falou agora sobre a respeito das raças, né? O que, que cada um, é, de acordo com a sua necessidade, o que, que você procura, um bichinho para você. A gente sabe que algumas raças elas vão demandar um pouco mais de cuidado. Um animal com bastante pelo, vai precisar de mais um pet shop, né? Então, assim, às vezes, quando achar um carrapatinho vai ser mais difícil de achar. Então, a gente precisa saber que cada animal precisa do seu cuidado. Então, quando você pensar em adotar um animal, eu acho importante você, além de pesquisar o que, que você quer, o que que você vai gastar com ele, né? Uma ração de boa qualidade, a ida ao veterinário, né? Uma limpeza de dente quando ele estiver ficando mais velho, vai precisar limpar o dentinho. Se você vai querer castrar. Então, tudo isso precisa estar dentro do seu orçamento também, né? As vacinas, os remedinhos de carrapato, as idas ao pet shop, os brinquedinhos. A gente sabe que o animal demanda também custo. E às vezes a pessoa, quando pega, ela não está preparada para isso. E aí, às vezes, é pego de surpresa, né? Um animalzinho aconteceu alguma coisa, uma diarreia, um vômito. Durante a noite, corre para um pronto-socorro e lá vai ter o custo, porque a gente vai estar num horário de plantão, a gente vai precisar chamar, às vezes, um exame de imagem. Então, a gente tem todo um custo que vai demandar naquele momento, às vezes a pessoa não está preparada. Então, quando você pensar em adotar um animalzinho, eu acho que é importante pensar em tudo isso, Uma né? adoção Uma consciente. adoção consciente. Não é só a gente pegar, lógico que a gente gostaria só de pegar, poder cuidar, a água, comida já era o suficiente já para tirar um animalzinho da rua. Mas por trás disso tem outras coisas que a gente precisa também estar atento. Outra coisa que eu acho importante também as pessoas entenderem, né, é sobre a expectativa de vida de cada animalzinho. Uhum. Porque, assim, não são coisas descartáveis. Ah, fiz uma adoção, não quero mais, tchau. Ah, peguei um animal, nossa, já está há tantos anos. Cada animal tem a sua expectativa de vida. Isso varia muito de raça. Como é que. É, tem animais que têm predisposição a algumas doenças, animais que são os animais de grande porte, eles têm uma expectativa de vida um pouco menor que um animal de pequeno porte. A gente costuma falar que os vira-latinhos, animais, né, que não têm raça definida, eles têm uma expectativa de vida às vezes mais longa, né? Então, igual você falou, não dá pra gente pensar que, eu vou pegar um animal, não, você vai pegar e vai ficar com ele até, a ideia, né, que você fique com ele até ele morrer, até ele, o último momento com ele. E aí as pessoas veem que o animal tá ficando velho, ou ela tem que mudar e ela não pode saber o que vai fazer. Então, assim, a mãe teve filho e aí não posso mais ficar com o cachorro. Então, assim, no momento que você pega essa adoção consciente, você sabe que vai ter um novo membro ali na família, é para sempre, né? Ela durante a vidinha dele toda. E aí isso vai variar muito de uma raça para outra. Às vezes a gente vê hoje, mas hoje, como a gente tem na medicina veterinária uma gama de profissionais que abrangem
desde a gente tem pediatra até o geriatra veterinário. Então, a gente faz um acompanhamento dele pela vida toda, né? Então, a gente tem animais aí que duram 17, 18, gatos que ficam 20, 21 anos. A gente atende muito em plantão animais idosos, né? Animais já com dores, animais com as artroses, animais em risco já com problemas renais, que são animais com uma certa idade. Que aí esses animais demandam, às vezes, mais cuidado, né? Mas é uma expectativa que vai variar muitas vezes de uma raça para outra, e às vezes tem essa predisposição genética também, né? Entre uma raça e outra. E hoje, assim, a gente falou no início sobre a pandemia. Eu Aham. acho, na minha concepção, posso estar até errada, tá? Você me corrige. Eu acho que o fato da pandemia, aquelas pessoas que já tinham seus animais em casa e que eram animais muito vistos como animais de guarda. Ah, o cachorro fica ali do portão para fora, né? O gatinho, ele tem um ambiente livre, mas não, em cima do meu sofá eu não quero. E não sei o quê. E começou essa coisa de você ter que ficar dentro de casa o tempo todo, as crianças em casa o tempo todo, as pessoas trabalhando em home office. E aí aquele bichinho começou também a entrar ali naquele ritmo da família. Então eu não sei, mas é uma sensação que eu tenho vendo de fora, porque eu não tinha animal naquela época, mas que as pessoas começaram a aderir mais àquele carinho mais afetivo, familiar com aqueles animais. Se Você você for, acha isso? sim, se for avaliar, assim, antigamente os animais eram animais de quintal, né? Eram poucos animais que tinham essa liberdade de ficar dentro de casa. E Uhum. aí, com o tempo, isso já foi mudando. Quando veio a pandemia, que todo mundo ficou preso, o que que você fazia? Você ficava dentro de casa, né? Assistindo uma televisão, arrumando casa o dia inteiro, fazendo coisas de casa, estudando, trabalhando tudo ali pela uma tela, e com a companhia, às vezes, do seu bichinho. E quem não tinha bichinho, porque, né, morava sozinho ou não tinha tempo, foi a hora que as pessoas começaram e foi um momento que teve muita adoção de pet, né? E Nossa. principalmente de gato, porque o Olha. gato, a gente fala que o gato não é que ele não tem mais tanta necessidade, mas o gato não tem tanta necessidade, às vezes, de passear na rua, é um animal, às vezes, um pouco mais caseiro, mais calmo. Então, a adoção de gato foi uma adoção que aumentou muito. Tanto que hoje a medicina felina é uma especialidade bem separadinha, assim, sabe? Os especialistas em gatos, clínicas próprias para gato, Legal. porque teve essa mudança muito grande. E hoje, o mercado pet é muito voltado para gato também. Porque Sim, ele, sim. antigamente o gato era gato que dava aquela voltinha no telhado e voltava. Hoje não. Quando você vai escolher um gatinho para adoção, que você vai em ONG, a primeira coisa que eles te perguntam, sua casa é telada? Para você não correr o risco do gatinho fugir. O gatinho fugindo não é só porque ele vai fugir que ele não vai voltar, ele vai fugir, vai poder ser atropelado, ele pode ficar doente, ele pode acontecer alguma outra coisa com ele, né? Ele vai cruzar com a gatinha da vizinha que vai ter aquele monte de filhote, depois não sabe para quem vai doar. Então, assim, a primeira coisa que eles perguntam é: sua casa é telada? Porque hoje o gatinho é diferente do que aquele gatinho de antigamente. Que bacana. Eu acho que isso por um lado, assim, as pessoas elas começaram a adotar mais, e eu acho que com isso acaba puxando também essa consciência que a gente estava falando antes, das pessoas saberem que, ah, tá na moda, todo mundo está adotando, vou adotar também. Não, você tem que ver se você tem a estrutura para você receber um animalzinho na sua casa, independente do porte, como ela disse, apesar de ser ah, o pequenininho, eu vou adotar, mas eu vou adotar um cachorrinho pequenininho. Não, o cachorro pequenininho, ele também precisa das necessidades dele Uhum. serem atendidas. Ele também tem uma expectativa ali daquele momento que ele está vivendo dentro daquele apartamento, enfim. Então, as pessoas têm que ter essa consciência maior. E aí, no nosso tema, voltando para o nosso tema principal, que era sobre os espaços pet friendly, a gente também observa que aumentou gigantescamente o número de pessoas passeando com animais dentro desses espaços públicos privados, como shoppings, mercados e tal. E isso também é uma coisa que, de certa forma, pode preocupar a área da veterinária, para ver se aqueles animais estão tendo esse cuidado de estar com as vacinas em dia, de estar sendo tratados da forma correta. Então, assim, a gente falou muito, o doutora Samantha, sobre essa questão dos animais que hoje estão indo para vários lugares, indo para mercado, indo para shopping e tal. E as pessoas muitas vezes acham que é só eu colocar ele ali na minha bolsinha, no meu carrinho e vou levar ele para passear no shopping. Não é por aí, né? Não. A ideia do espaço pet friendly, eu acho que sim, a partir do momento que põe aquela plaquinha, eu já acho bacana porque é uma pessoa que está preocupada em receber o seu bichinho, né? E
O ideal é que aqueles espaços tivessem algumas adaptações para recebê-los, né? A gente pensar assim, que eles tivessem uns bebedouros, ou que pelo menos fornecesse a vasilhinha e a água para você encher, porque aquela água também não pode ficar parada ali muito tempo para ficar água quente, que também pode causar uma dor de barriga no bichinho depois. Uhum. Mas que ela pudesse pelo menos fornecer a água para você, que leve sua vasilhinha e você possa encher uma água fresquinha, né? Mas alguém que possa fazer essa limpeza desse local com mais frequência, porque a gente sabe, ainda mais se for um cachorrinho macho, que vai fazer um xixizinho, corre às vezes fazer um cocô, então que tenha essa preocupação de alguém que possa fazer essa parte da limpeza, né? Se você vai oferecer tem um café, um restaurante, algum lugar que você possa sentar com o seu bichinho, é importante talvez um lugar que ele possa prender uma guia, ter às vezes um ganchinho, ou um local separado para você ficar com ele, né? E assim, cachorro late, cachorro brinca, né? Então, assim, que as pessoas que estão ali também saibam que pode acontecer de dar uma mudada na rotina do local. Mas, assim, quando você pensa em sair com o seu bichinho, eu acho que é importante também já estar preparado. Leva a sua sacolinha para catar um cocôzinho, se ele fizer. Fica esperando do local, né? Leva sua garrafinha de água ali, uma na bolsinha. Hoje tem várias vasilhinhas, aquele copo que dobra, que é mais Sim, fácil de você levar. Leva sempre alguma coisinha que você pelo menos atenda às necessidades dele primeiro, né? Não fica dependendo só do local, né? Porque às perfeito. vezes a gente pode saber que às vezes não tá num dia ali que não vai atender a sua necessidade. Mas eu acho o fato só da empresa, do estabelecimento que seja, já ter essa consciência de você permitir que você leve seu bichinho, para mim já assim, já é uma mudança muito grande. Já é uma Já evolução, é uma já, evolução. né? Hoje, você, como eu te falei, vê supermercado, eu vejo direto ali no supermercado, botando dentro da gaiolinha, eles passeando com o bichinho, sabe? Acho tão bom, tão Mas legal. esse tema também, Samantha, ele é meio controverso, né? Porque há quem não aprova, há quem ache, de repente, muito. Porque a gente sabe que alguns locais não é permitido, locais de alimentação, locais onde transitam comida, né? E alguns locais realmente não dá para você ter, porque sabe que vai gerar alguns problemas. Mas e sempre vai ter gente que não vai se incomodar, mas assim como tem gente que não gosta de criança em ambiente, assim como tem gente que gosta que não fume em ambiente, né? A gente sempre vai ter problema com esse tipo de público. Né? Então, assim, mas a partir do momento que eu vou num lugar que eu sei que pode ter um cachorro, eu tenho que aceitar que aquele cachorro pode latir. Então, aí, quem tá indo no local errado, isso não é a pessoa que não gosta. Eu penso assim, Sim. né? Igual você vai num parquinho de criança, tem um monte de criança jogando areia, a praia. Você vai se incomodar? Então, você não vai na praia, Hum, né? Eu acho que é por esse lado. Entendi, Samantha. Vamos lá. Fala pra gente, então, o seu Instagram, se as pessoas quiserem te seguir, conhecer um pouco do seu trabalho, desse trabalho na medicina veterinária que você atende aqui em Vitória mesmo. Isso. Eu atendo em Vitória, faço plantão, né, noturno, faço atendimento domiciliar, faço atendimento em clínicas, né, e quando precisa, se a clínica for mais próxima, a gente consegue fazer uma consulta, faço cirurgia, gosto muito de animal silvestre também, é uma área que eu de vez em quando dou atendo de vez em quando de animal silvestre, e o Instagram é Samantha Beneves, se alguém quiser uma informação, quiser falar comigo, só adicionar, mandar direct, estou sempre online para falar. Samantha, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, conversar um pouquinho com a gente sobre espaços pet friendly que está aí na alta, na moda e que é interessante que as pessoas consigam entender e se conscientizar, né, de como fazer o uso adequado deste lugar, e deixando o mais agradável para o animalzinho. É isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Proeng Podcast, aqui na sede da Proeng Construtora. Se você ainda não conhece o nosso estúdio, venha nos fazer uma visita. Fica aqui na rua Saul Navarro, número 310, na Praia do Canto. Venha conhecer o nosso estúdio, venha gravar o seu podcast, fazer seus reels, gravar conteúdo para o seu Instagram. Eu tenho certeza que a nossa equipe está apta para te receber e te fazer uma grande proposta. Vem aqui e mais uma vez, muito obrigada, Obrigada, doutora prazer. Samantha Neves. Até mais.